A forma como você se veste para ir à missa revela mais sobre sua alma do que você imagina. Pode parecer exagero para muitos. Deus olha o coração, não a roupa, dizem. Mas Padre Pio nunca pensou assim. Ele via com dor como muitos entravam na casa de Deus como se fossem a um mercado ou a uma praia, e não a um sacrifício divino, onde o próprio Cristo se oferece no altar. Padre Pio era direto, firme e sem rodeios. Chamava de escândalo a forma como algumas mulheres se vestiam dentro da igreja. E dizia que, enquanto as almas se preocupassem mais em parecer bonitas do que em se apresentar puras diante de Deus, muitas graças seriam perdidas. Ele chegou a proibir a entrada de mulheres com roupas indecentes em sua própria igreja, pedindo modéstia, véu e reverência. E não era só com as mulheres. Ele também repreendia homens que vinham à missa de qualquer jeito, sem decoro, sem a mínima consciência de onde estavam entrando. Para Padre Pio, a Santa Missa era o Calvário. E você não vai ao Calvário de chinelo, camiseta regata ou minissaia. Vai com temor, com respeito, com humildade. A forma de se vestir não é só estética, é espiritual. A roupa é linguagem. E na liturgia, tudo fala, tudo educa, tudo aponta para o sagrado. O corpo que comunga Cristo deve ser apresentado com dignidade e não com vaidade ou distração. A Igreja, por séculos, ensinou a modéstia como virtude, não como imposição. E os santos, especialmente Padre Pio, repetiam isso com força, porque sabiam que a alma que não é fiel no pouco não será fiel no muito. Quem não se prepara para entrar na presença do Rei com o corpo, dificilmente entra com o coração. Hoje, muitos católicos zombam disso. Riem de quem se veste com reverência. Chamam de exagero ou tradição velha. Mas o demônio não ri. Ele sabe o que está sendo perdido. Sabe que quando a aparência se torna casual, a fé se torna frágil. E é por isso que tantos hoje comungam friamente, participam da missa sem devoção e saem dela como entraram, vazios. Padre Pio está te chamando à consciência. Não com moralismo barato, mas com verdade espiritual. O que você veste revela o quanto você crê. Porque quem realmente enxerga Jesus na Eucaristia, jamais entra diante dele como se fosse qualquer lugar. Neste vídeo você vai entender por que a modéstia externa é reflexo da reverência interior. E por que isso pode estar afastando graças da sua vida sem que você perceba. A forma como você se veste para ir à missa revela mais sobre sua alma do que você imagina. Pode parecer exagero para muitos. Deus olha o coração, não a roupa, dizem. Mas Padre Pio nunca pensou assim. Ele via com dor como muitos entravam na casa de Deus como se fossem a um mercado ou a uma praia, e não a um sacrifício divino onde o próprio Cristo se oferece no altar. Padre Pio era direto, firme e sem rodeios. Chamava de escândalo a forma como algumas mulheres se vestiam dentro da igreja. E dizia que, enquanto as almas se preocupassem mais em parecer bonitas do que em se apresentar puras diante de Deus, muitas graças seriam perdidas. Ele chegou a proibir a entrada de mulheres com roupas indecentes em sua própria igreja, pedindo modéstia, véu e reverência. E não era só com as mulheres. Ele também repreendia homens que vinham à missa de qualquer jeito, sem decoro, sem a mínima consciência de onde estavam entrando. Para Padre Pio, a Santa Missa era o Calvário. E você não vai ao Calvário de chinelo, camiseta regata ou minissaia. Vai com temor, com respeito, com humildade. A forma de se vestir não é só estética, é espiritual. A roupa é linguagem. E na liturgia, tudo fala, tudo educa, tudo aponta para o sagrado. O corpo que comunga Cristo deve ser apresentado com dignidade e não com vaidade ou distração. A Igreja, por séculos, ensinou a modéstia como virtude, não como imposição. E os santos, especialmente Padre Pio, repetiam isso com força porque sabiam que a alma que não é fiel no pouco não será fiel no muito. Quem não se prepara para entrar na presença do Rei com o corpo, dificilmente entra com o coração. Hoje, muitos católicos zombam disso. Riem de quem se veste com reverência.
chamam de exagero ou tradição velha, mas o demônio não ri. Ele sabe o que está sendo perdido. Sabe que quando a aparência se torna casual, a fé se torna frágil. E é por isso que tantos hoje comungam friamente, participam da missa sem devoção e saem dela como entraram, vazios. Padre Pio está te chamando à consciência, não com moralismo barato, mas com verdade espiritual. O que você veste revela o quanto você crê. Porque quem realmente enxerga Jesus na Eucaristia, jamais entra diante dele como se fosse qualquer lugar. Neste vídeo, você vai entender por que a modéstia externa é reflexo da reverência interior, e por que isso pode estar afastando graças da sua vida sem que você perceba. Enquanto muitos tratavam a questão do vestuário como um detalhe externo e irrelevante, Padre Pio enxergava nela um reflexo direto da disposição interior da alma. Ele dizia que uma alma que não se preocupa com o que leva diante de Deus, muitas vezes também não se preocupa com o que guarda no coração. O desleixo com o exterior era, para ele, sinal de desatenção com o sagrado. Mas, mais do que alertar sobre roupas curtas ou trajes indevidos, Padre Pio apontava para uma verdade mais profunda: a banalização da presença de Deus na vida do católico. Ele via com tristeza como a missa se tornava, para muitos, uma obrigação dominical ou um evento social. A reverência desaparecia, e junto dela, a consciência do milagre que acontece no altar. Por isso, ele insistia tanto na modéstia, no silêncio, na compostura. Ele queria que as almas não apenas vissem a missa como algo sagrado, mas que vivessem como quem crê nisso. Que cada gesto, cada escolha, cada roupa fosse expressão de uma fé viva, profunda, apaixonada por Cristo. Padre Pio não se escandalizava com pecadores. Ele os acolhia, os orientava, os confessava. Mas se escandalizava com o desrespeito ao Santíssimo, com a indiferença dos que comungavam de qualquer jeito, com os que se aproximavam do altar como se nada estivesse acontecendo. Segundo ele, o respeito pelo altar começa fora da igreja. Começa no guarda-roupa. Começa na decisão de não vestir aquilo que pode distrair, provocar, escandalizar ou ferir a atmosfera de recolhimento. A alma modesta, ensinava ele, é aquela que entende que tudo comunica, até o silêncio da roupa. E isso vale também para os homens. Padre Pio chamava os homens à dignidade, à sobriedade, à firmeza interior refletida no cuidado com o corpo. Nada de bermuda ou camiseta na casa de Deus. Nada de postura largada ou atitude displicente. Ele desejava que todos compreendessem o valor do momento e da presença. Hoje, muitos justificam dizendo que Deus quer o coração. É verdade, mas Deus quer o coração inteiro, e o corpo faz parte disso. Ele te deu o corpo, e espera que você o use com sabedoria, especialmente quando vai ao encontro dele na Eucaristia. Padre Pio enxergava a missa como o ponto mais alto da vida cristã, e por isso mesmo, tudo ao redor dela devia ser tratado com máximo respeito, inclusive o modo de se vestir. Porque o corpo que se ajoelha deve primeiro testemunhar, com simplicidade e reverência, que ali não está diante de um homem, mas diante do Cordeiro de Deus. Padre Pio não queria um exército de fiéis presos à aparência. Ele desejava almas que entendessem que tudo em nossa vida, até o modo de vestir, pode glorificar ou ofender a Deus. O problema nunca foi a roupa em si, mas a intenção por trás dela. A intenção de se exibir, de provocar, de chamar atenção, dentro da casa de Deus. É isso que fere o sagrado. É isso que impede muitas graças de chegarem até nós. Não porque Deus seja severo ou rígido, mas porque o coração que não reconhece a grandeza de Deus também não está pronto para recebê-lo. Padre Pio sabia que a fé verdadeira se manifesta nas pequenas escolhas, e a forma como nos vestimos para encontrar Jesus no altar é uma dessas escolhas. Quando você opta por uma roupa discreta, modesta, respeitosa, está dizendo com o corpo aquilo que o coração deveria estar gritando: Senhor, eu te reconheço, eu te honro, eu estou aqui porque creio.
Talvez hoje você nunca tenha pensado nisso. Talvez ache tudo isso radical demais. Mas os santos não foram moldados pelo mundo. Foram moldados pelo Evangelho. E o Evangelho exige conversão total. Corpo, alma, intenções, pensamentos, tudo precisa ser tocado por Cristo. A missa não é sobre você, é sobre Ele. E se você acredita que está entrando em um lugar onde o céu toca a terra, então sua presença precisa refletir isso. Não com luxo, não com vaidade, mas com reverência, com decoro, com consciência. Padre Pio nos ensinava que até o silêncio fala, que até a forma de se ajoelhar, de se vestir, de caminhar na igreja, pode ser oração, pode ser reparação, pode ser um gesto de amor. E esse amor silencioso, escondido, é o que mais agrada ao coração de Jesus. Se você quer crescer na vida espiritual, comece pelas pequenas fidelidades, pela roupa que escolhe no domingo, pelo cuidado ao entrar na igreja, pela modéstia que protege sua alma e a dos outros. Porque quando Deus vê que você é fiel no pouco, Ele começa a te confiar muito. O inferno odeia a modéstia porque ela quebra a vaidade. E a vaidade é um dos terrenos favoritos do inimigo. Por isso, Padre Pio alertava com tanta força. O exterior forma o interior. E o interior que ama a Deus se manifesta no respeito visível ao sagrado. Hoje, talvez ninguém te diga isso no púlpito, mas os santos ainda gritam com sua vida. E Padre Pio está te dizendo agora: apresente-se diante de Deus com a alma limpa e com o corpo em reverência. Porque onde há respeito, há espaço para a graça.